Boa noite a todos. Iniciamos mais uma vez o trabalho desta noite e tratando de um assunto muito importante contido no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o tema Progressão dos Mundos, que é um assunto muito importante para entendermos o contexto em que vivemos, para entendermos como a vida acontece lá fora e também para entendermos como as coisas acontecem dentro de nós. Então, é um assunto muito importante, é um tema que vai elucidar questões bem importantes para a nossa vida. Mas antes de mais nada, nós vamos fazer a oração inicial, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez podermos refletir sobre temas, sobre valores tão importantes para as nossas vidas, importantes para o nosso convívio com os nossos irmãos. Agradecemos por nos legar, Senhor, o cristianismo, o espiritismo, como doutrinas que tanto nos ajudam na caminhada diária. Que assim seja. Bom, como eu falei na introdução, o tema Progressão dos Mundos, ele é fundamental para observarmos o mundo lá fora, como ele se transforma constantemente e como nós também nos comportamos, como é que a gente pode tornar a nossa vida melhor, mais leve, mais sintonizada com Deus. O fato é que, inclusive do ponto de vista científico, não há dúvida de que a vida está em constante mudança. Constante mudança. Por segundo. Inclusive a matéria, ela vive se modificando. É o tempo inteiro. Toda teoria, toda matéria, todo ser humano, ele muda em sua composição orgânica e em seus pensamentos. Mesmo aquela pessoa que a gente acha meio antiquada, meio antiga e com pensamentos muito antigos, ela não passou a vida inteira pensando da mesma forma sobre tudo. Então, a mudança é uma regra na vida do universo. É uma regra no universo. E é bom que seja assim, que a gente não estagne, que a gente não fique parado, que a gente progrida. E Deus quis assim, que o progresso fosse a regra entre as suas criaturas, que o progresso moral e intelectual ocorresse. E o Espiritismo deixa muito claro essa dicotomia, essa diferença de conceitos. O progresso moral é muito mais importante porque nos torna mais caridosos, mais empáticos diante da dor alheia. A gente procura contribuir melhor para o progresso do nosso irmão. Nós nos tornamos mais honestos, mais corretos e o progresso moral é responsável por isso. O progresso intelectual também é importante porque ele faz com que o homem se desenvolva do ponto de vista material, que o homem crie e conheça melhor a natureza, conheça melhor a matéria, conheça melhor também o plano espiritual. E esse progresso intelectual pode, caso o homem, ele com sua boa vontade e no exercício do seu livre-arbítrio, opte por utilizar o progresso intelectual que ele porventura tem alcançado a serviço do progresso moral. Então, essa dicotomia é importante sempre ser tratada e é um pressuposto para compreendermos progresso. É um pressuposto. Outro pressuposto importante é que o progresso ele não dá saltos, a evolução não dá saltos, não ocorre do dia para a noite, não é algo que simplesmente piscou o olho, pronto, já progrediu, já evoluiu. Não é assim. O progresso ocorre de uma maneira paulatina, relativamente lenta, porque é próprio da adaptação de toda criatura, que toda criatura de Deus ela
ela tem esse processo de adaptação, esse processo de aprendizado que é tão importante. Portanto, nós temos então dois conceitos fundamentais aqui, dois conceitos já sedimentados que nós precisávamos compreender para entendermos a maneira como a doutrina enxerga o progresso. E o progresso ocorre em tudo no universo, inclusive nos mundos, como diz o Evangelho. Então, o planeta Terra, por exemplo, ele vem em processo de evolução paulatina ao longo do tempo, e os valores vão mudando, a maneira como as pessoas se comportam, que os espíritos que aqui encarnam se comportam, que os espíritos que estão aqui em volta, desencarnados, mas de alguma maneira sintonizados com o orbe terrestre, isso tudo que está envolto desse mundo passa também pelo processo de progresso, de evolução intelectual e moral, espiritual e material. E é bom que seja assim, para que a gente não estagne, para que a gente não se acomode, porque é inevitável o progresso. A aproximação de Deus paulatina é inevitável, porque somente próximos de Deus nós seremos efetivamente felizes. E se nós observarmos, todos nós desejamos ser felizes. É um desejo generalizado. Frequentemente escolhemos caminhos errados, nos equivocamos, confundimos felicidades com outras coisas, mas o objetivo é ser feliz. O destino é esse. E só existe um lugar onde nós podemos encontrar felicidade, que é Deus. A gente vai procurando os caminhos para chegar até essa felicidade. Às vezes pegamos uma rua equivocada e em algum momento vamos perceber que o caminho está errado, teremos que frequentemente voltar o caminho todo e pegar uma outra rua, e assim a gente caminha por séculos, por muitos anos, até chegarmos à verdadeira felicidade, que é Deus. Isso também suscita um debate que existe no mundo inteiro entre conservadores e progressistas. Os conservadores acreditando que o melhor caminho para a humanidade é manter as tradições, é conservar as tradições, aquilo que foi construído ao longo dos anos. E os progressistas entendendo que a humanidade precisa mudar, se modernizar o tempo inteiro, e mudar seus valores, se questionar o tempo inteiro para passar a cultivar não só valores, mas instituições, maneiras de se relacionar diferentes. É um debate quase que dicotômico, um debate um contraditório muito intenso, né, entre ambos, e que não se justifica se observarmos que o critério não tem que ser manter a tradição ou mudar tudo. Entendendo que a gente tem que revolucionar as coisas. Não. O debate tem de existir no seguinte sentido: o que é que convém para o bem? O que é que convém para todos nós, não apenas como indivíduos, mas também como coletividade? O que é que segue o princípio de não fazer o outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse comigo? Bom, se um determinado valor respeita essa ideia de não prejudicar o próximo, deve ser mantida, sendo tradição ou não. Se não respeita, deve ser abolida. Se nós vivemos
agindo de uma maneira que prejudica o outro, essa atitude deve ser abolida, mesmo que seja tradição, e deve dar lugar a um comportamento que respeite o próximo, que não gere dano, prejuízo a terceiros. É uma discussão complexa. Cada valor, cada atitude, cada comportamento envolve nuances muito específicas e que não é tão simples. Mas o caminho está no Evangelho. Como tudo está no Evangelho. Todo o caminho que nós devemos seguir está no Evangelho. E é o caminho do bem, o caminho da caridade, do se colocar no lugar do outro, do frequentemente se abnegar, esquecer de si mesmo e buscar servir ao próximo. Esse é o caminho. Não importa se estamos falando de tradição ou não. Esse é o caminho. Inclusive, os caminhos eles envolvem também diferentes possibilidades. Será, por exemplo, que ao proibir que algo seja acessível pela lei do homem, eu estou impedindo de verdade que as pessoas acessem a isso? Será que a gente está trabalhando também a educação da maneira correta? Enfim, são reflexões importantes. Álcool, cigarro, fast food, tudo isso faz muito mal. Faz muito mal. Tudo isso prejudica não apenas o corpo das pessoas, não apenas o invólucro corporal, mas também relações entre as pessoas, gera desunião frequentemente, enfim, algum dano ocorre. Mas será que o caminho é proibir isso? Será que proibindo nós faríamos com que as pessoas passassem a não ingerir esse tipo de produto, esse tipo de substância, de alimento? Provavelmente não. A proibição parece ser o caminho mais fácil. É o que vem logo à mente. No entanto, a vida é muito mais complexa. As pessoas têm a tendência de defender seu ideal de liberdade, de fazer o que bem entende. Então, nada melhor do que convencer. Convencer de que álcool, que cigarro, que essas comidas extremamente industrializadas fazem muito mal. Convencer, explicar, orientar no sentido de que todos precisam cuidar dos seus corpos também. Inclusive porque o corpo ele é um instrumento do espírito para a evolução. Então, a discussão entre mudar as regras o tempo inteiro ou conservar as regras sempre da mesma maneira se mostra equivocada. Porque frequentemente o que nós precisamos não é nem regra. É educação, é compreensão, é esclarecimento, é acolhimento, é chegar para o outro e dizer: tudo bem, eu entendo que você está escolhendo esse caminho. No entanto, existe esse outro aqui. E é muito melhor seguir esse outro por tais e tais e tais razões. E melhor ainda do que isso, é a gente mesmo escolher esse outro caminho. Porque aquela pessoa que está sofrendo, ela pode observar que a gente escolheu aquele caminho diferente e está sendo feliz, está conseguindo lidar melhor com a vida. Feliz, claro, do ponto de vista precário. A felicidade que esse mundo
tão limitado pode nos proporcionar, que é uma felicidade efêmera, simplória, mas frequentemente é melhor do que inúmeras dores que as pessoas enfrentam, e frequentemente são dores que elas próprias atraíram para si. Renato Russo diz em uma música que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. E nada melhor do que alguém que escolhe ser disciplinado exercendo sua liberdade. Alguém que é livre. Ninguém impôs a ela que ela faça algo, mas ela opta por fazer aquilo, tem paixão por fazer aquilo, e naturalmente ela é disciplinada e faz muito bem. Então a liberdade, ela caminha sim, é possível caminhar junto com a disciplina, porque frequentemente nós achamos que são coisas que praticamente dicotômicas, parece que são conceitos isolados, parece que são coisas contraditórias, antagônicas, e não são. Alguém que escolhe fazer, que exerce a liberdade para fazer e gosta, ama o que faz, é disciplinado naturalmente. E a gente tem que entender que é importante ajudar as pessoas a encontrarem aquilo que elas amam fazer, o que elas têm paixão por fazer, porque a disciplina virá naturalmente. E a gente tem que entender também que é impossível controlar o outro. É impossível. Isso porque Deus quis que fôssemos livres para fazermos as escolhas. Isso não significa que nós não somos responsáveis por nossos atos. Isso não significa que frequentemente a gente não sofra por mais escolhas realizadas. Mas até para fazer mais escolhas nós somos livres. Depois responderemos por elas. Mas somos livres. É melhor, portanto, aceitar que é uma realidade a liberdade. A nossa liberdade é a do próximo. Porque reclamar da liberdade do outro é a mesma coisa que o comandante de um grande navio reclamar do mar, do oceano, do mar revolto. Vai adiantar o quê? Nada. Porque o mar é assim, ele não consegue mudar o mar. O que ele deve fazer é comandar a sua embarcação de uma maneira adequada para que todos estejam a salvo. E a nós, cabe o quê? Quando estamos diante de um irmão nosso e queremos ajudá-lo. O que cabe a nós é ajudar no processo educativo. Entender que esse irmão nosso nos ajudará no nosso processo educativo, nos educará e nós podemos educá-lo. Para fazer o quê? Para exercer essa liberdade de uma maneira mais consciente. Porque uma vez convencido de que certas coisas fazem mal a ele vai exercer a liberdade com disciplina de não usar aquilo que faz mal a ele. É importante empoderarmos a educação, tão fragilizada, né, na nossa realidade, no nosso contexto. Mas é fundamental empoderar a educação, porque é um caminho muito útil, muito importante para todos nós. E Renato Russo não para por aí. Ele diz assim: compaixão é fortaleza. Porque muitas vezes aquele que ajuda o outro, aquele que se coloca no lugar do outro, que fica preocupado, que procura auxiliar, é visto como frágil. Porque está se vulnerabilizando, abrindo suas emoções, tentando acolher o próximo e até correndo riscos de ser até violentado frequentemente se o outro se aproveitar desse auxílio.
No entanto, compaixão é fortaleza, porque isso demonstra que ele tem força, que ele confia em si, que ele confia no próximo, que ele confia em Deus. Então ele é forte. Aquele que é todo desconfiado, ressabiado, que não ajuda, que fica ali com o pé atrás o tempo inteiro, na verdade ele é frágil. Por isso que ele tem que ficar nessa casca o tempo inteiro, ficar se protegendo o tempo inteiro, porque ele é frágil, porque ele não tem a verdadeira confiança em Deus de que as coisas darão certo. E o progresso ele tem um papel também de esperança, de utopia no bom sentido. Utopia no sentido real da palavra, do não lugar, do lugar que não existe. Porém, existe para que a gente o busque. É para isso que existe a utopia, é para dar esperança. Deus dá esperança. E Deus é muito maior ainda que a utopia porque ele existe. Mas a utopia, ela tem essa função. Cada vez que a gente dá um passo rumo à utopia, ela dá dois às vezes para trás. Aí alguém pode se perguntar, então para quê? Para que ficar correndo atrás da utopia? Para que a gente caminhe, para que a gente progrida, para que haja esperança. A esperança é importante, porque faz com que a gente caminhe, com que a gente busque subir na escala evolutiva rumo a Deus. E eu encerro com a música dos Titãs, que diz assim: quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós aonde Deus colocou. Que a gente perceba que Deus nos colocou no lugar certo para que a gente progrida. E assim eu encerro o trabalho desta noite, agradecendo a Deus por estar aqui, não apenas nesse momento de reflexão e de aprendizado, mas estar aqui na Terra, por poder encarnar e viver experiências tão valiosas para o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Senhor, nós amamos muito, muito a vida que o Senhor nos deu. Nós lhe amamos muito e somos muito gratos. Que assim seja.